E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heissen aqui trazendo mais um conteúdo legal para vocês. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a literatura como discurso social, né, galera? O que que a literatura traz, afinal de contas? Ela traz uma nova perspectiva, ela problematiza, ela denuncia, ela interpreta a realidade, ela é uma arte que apresenta uma outra perspectiva sobre a vida, apresenta várias perspectivas, lança um olhar mais sensível, afinal de contas, o que que ela faz com o nosso dia a dia. Então vem com a gente, essa é a terceira aula da nossa literatura, estamos no módulo aí de teoria literária, certo? E vamos nessa, meus queridos. Olha só, pessoal, vou espelhar aqui para vocês já a tela para a gente pegar. Então hoje nós vamos estudar a literatura como discurso social. Estamos aí exatamente na terceira aula do nosso curso de literatura aqui, no nosso canal da PMF. E vamos nessa, galera. Olha só, a literatura, pessoal, ela é uma importante ferramenta de representação da realidade. Mas tá, galera? Então, assim, mas essa realidade não é vista apenas sob uma perspectiva, certo? Ela traz diversas perspectivas a respeito de uma única vista, digamos assim, de uma única situação, certo? Quando acontece alguma coisa, né, um fato, e tem várias pessoas envolvidas nesse acontecimento, cada pessoa tem uma visão diferente da realidade, da coisa, de como foi que tudo aconteceu. E diante disso, galera, a gente traz a literatura como sendo uma maneira de representar essa nossa realidade. Então ela é repleta de símbolos, né? Fantástico, muitas vezes aí a literatura mais de ficção, né? Metáforas que representam aspectos profundos da experiência humana, certo? Artistas e escritores utilizavam muitas vezes a imaginação para expressar emoções, conflitos e questões sociais. Isso a gente falando aí, claro, da ficção. Tá bom, galera? Então, olha só, dentro da parte da ficção, certo? Muitas vezes os autores eles utilizavam desse mundo da imaginação para trazer uma outra visão da realidade. Tá bom? Então a gente tinha aí a questão da criação artística, né? Toda obra surge em um contexto histórico-social específico, trazendo aí uma nova proposta, uma nova visão, né, da realidade. Não é fotografia, né, gente? Por quê? Porque ela seleciona e transforma aspectos da realidade pela imagem, certo? Então a gente não tem só uma visão neutra de como são as coisas, a gente tem perspectivas distintas, cada uma à sua maneira. E traz também aí múltiplos olhares, tá? Como a gente falou múltiplas perspectivas da realidade. E dentro disso, galera, a gente tinha, por exemplo, dentro da questão da metáfora, né? Quando nós temos aí obras ficcionais que falam muitas vezes de monstros, digamos assim. O que que é a metáfora, pessoal? Metáfora é uma figura de linguagem que nós utilizamos que representa, né? Muitas vezes nós não conseguimos representar com palavras muito objetivas algum sentimento, alguma comparação, alguma coisa, e nós utilizamos símbolos, né? Que representam o que nós queremos transmitir de fato. Né? E o que que os monstros ali representam muitas vezes nos textos aí de ficção? Esses monstros, galera, muitas vezes podem ser representados como sentimentos internos. Olha lá, ó. Sentimentos internos que trazem essa questão do conflito, seja ele por conta de questões pessoais, psicológicas, os conflitos individuais e sociais vividos por cada pessoa. E aí os monstros podem representar, por exemplo, emoções negativas, né? Digamos assim, medos e inseguranças, conflitos emocionais e críticas sociais. Tá bom, galera? Então, muitas vezes essa metáfora, ela transforma as emoções abstratas em formas concretas, né? Quem já viu por exemplo, algum filme que traz monstros ali, esses monstros representam medo, representam figuras, né? Figuras nossas aí. E diante disso, galera, a gente tem uma obra, né, do Maurice Sendak que fala justamente onde vivem os monstros, né? E essa obra, galera, basicamente falando aí, vale lembrar, pessoal, que essa nossa aula ela é baseada no nosso livro, tá? Então a gente está no capítulo aí que fala sobre a literatura, os discursos da literatura, e justamente no capítulo 3 aí da parte de teoria literária, tá bom? Então esse livro, né, de Maurice Sendak, certo, gente? Na verdade essa obra que é baseada no livro de Maurice Sendak, conta a história de um garoto, né, que se chama Max, que foge para uma ilha imaginária que é repleta, habitada por muitos monstros, né? E na verdade esses monstros eles representavam as próprias emoções dele,
certo? E muitas vezes, de fato, dentro da literatura, a fantasia representa questões emocionais reais. A imaginação é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Tá bom, galera? Então, falando um pouquinho aí dessa parte ainda da obra, certo? A gente tem aí um livro infantil que foi publicado lá em 1963, foi escrito por Maurice Sendak, né, e adaptado para o cinema lá em 2009, vale lembrar também aí, ó, é muito interessante para vocês assistirem, certo? E aí o enredo basicamente é sobre um garoto rebelde e imaginativo que depois que discute com a sua mãe e tal, e foge simbolicamente de casa, certo? E lá ele viaja para uma ilha habitada por monstros, né, gente? E lá ele se torna rei e vive diversas aventuras e brincadeiras. O tema principal, galera, é justamente sobre a questão de crescimento. Olha lá, galera. Crescimento e amadurecimento, tá bom? Olha lá, ó. Amadurecimento do menino, certo, galera? Beleza? E aí ele começa a aceitar o processo de desenvolvimento emocional, aprender a lidar com frustrações, aceitar limites e responsabilidades, né, galera? Então, vale lembrar aí que os monstros da ilha, de fato, representam as emoções, galera. Ó, os monstros, ó, certo? Representam, olha lá, beleza? De acordo com a obra, as emoções. Então, a partir disso que nós estamos estudando aí, galera, a gente já começa a pensar em outras obras literárias, certo? Outras obras ficcionais. Será que muitas obras dessas que a gente assiste, os monstros também não chegam a representar as nossas emoções, as nossas ansiedades, nossos medos, nossas questões? O que será realmente um monstro, né? Será que não seria a representação, certo, disso? Da raiva, do medo, tristeza, carência, insegurança, certo? E desejo também de ser amado e tudo mais. Então a gente tem essa obra aí, tá bom, galera? Que serve muito claramente de exemplo para a gente entender como é que funciona a questão da metáfora dentro da literatura, certo? Depois a gente avança aí, tá, meus queridos? A gente tem a obra Magritte, e a tradição das imagens, né, que foi uma obra, né, a gente tem aí essa imagem de um cachimbo, né, galera, mas ali embaixo dela está escrito, isso não é um cachimbo em francês, né, galera? E o que que representa isso? O que necessariamente é isso? Essa nova proposta de literatura, galera, ela buscava representar o que de fato a pessoa estava vendo e o que era uma representação. Estão pegando essa ideia, galera? Então, por exemplo, isso aqui não necessariamente é um cachimbo. Ah, mas isso aqui é uma pintura, certo? É uma pintura, a gente tem tinta, tem uma tela, certo? A gente tem uma moldura aqui, certo? A gente tem uma combinação de vários fatores que geram um desenho que de fato lembra um cachimbo. Mas isso é um cachimbo? Não, isso não é um cachimbo. E essa nova pegada, galera, essa nova maneira, né, de apresentar a realidade chamou a atenção de muita gente. Por quê? Porque ele trazia uma nova proposta. Magritte, com isso, ele trazia justamente que aquilo era uma mera representação do real, certo? E não tem como, de fato, a pessoa usufruir desse objeto, certo? Então, o que a gente tem, na verdade, é uma representação, certo? É um desenho, certo? E aí faz a gente pensar em quê? Faz a gente pensar sobre as coisas que de fato a gente vê. Beleza? A gente vê, afinal de contas, a gente tem o real, certo? E o irreal. Ó, o real diferente do irreal. Beleza? E muitas vezes o que é irreal, o que é mentira, o que é falso parece ser real. Assim como acontece nesse cachimbo. Não sei se eu não fui muito claro para vocês, mas o que a gente quer trazer é o que de fato é um conceito, o que de fato é uma imagem e o que de fato é real. Esse movimento literário buscava trazer essa nova maneira de se ver a realidade, né, gente? Essa nova proposta artística, digamos assim. E aí ela trazia a questão da imagem, olha lá, representavam objetos, mas não eram os objetos em si, isso é importante para a gente pegar, tá bem claro aí no nosso livro, tá bom? Tem o objeto, mas não é de fato o objeto. E as palavras, de fato, né? Quando a gente tem as palavras, faz a gente questionar de fato. Por que que alguém deu a palavra charuto para um charuto, certo? Por que será que nós utilizamos essa palavra, certo? E o que nós temos, afinal de contas, é aquilo mesmo ou é uma interpretação? Se você parar para pensar, meus queridos, se vocês pararem para pensar, o que nós temos de fato é uma representação, uma interpretação da realidade.
certo? Então, esse conceito, essa nova maneira de se trazer, de linguagem, sentido, digamos assim, ela buscava de fato questionar, né, o que a gente conhece sobre o mundo, né? Será que de fato é aquilo que a gente que a gente olha? Porque muitas vezes nós já vivemos no automático, né, galera? E como nós vivemos dessa maneira, acaba que muitas vezes nós nos esquecemos, né, de questionar, de tentar entender se de fato é aquilo mesmo, e nos deixamos levar muitas vezes por ideias superficiais e conceitos superficiais do todo, da realidade. Beleza, galera? Então, avançando aí, é importante que a gente dissocie, então, né, galera? A proposta que ela queria com isso era separar uma coisa da outra, certo, gente? Uma coisa da outra, que a gente tem a imagem, a gente tem a palavra e a gente tem, de fato, a interpretação que nós temos daquela realidade, beleza? Vamos avançando aí. Depois nós vamos falar um pouco sobre a obra Metamorfose, do Franz Kafka, né, gente? Que traz aí, ele trazia muitas questões, tá, galera? Para de fato a discussão da literatura, tá bom, galera? Mas ele trazia ali, certo? A sua obra era muito marcada principalmente pela angústia, pelo absurdo, olha lá, galera, e pela sensação de inadequação do indivíduo diante da sociedade. Tá bom, galera? Então, a gente tem aí essa parte de, caramba, peraí, eu pertenço a esse mundo, né? O que está acontecendo? E diante disso a gente teve a publicação da obra, ó, A Metamorfose, que foi publicada justamente lá em 1915, trazendo essa nova proposta aí, tá, gente? De inadequação do indivíduo diante da sociedade, tá? Depois nós tivemos a questão da metamorfose, certo, gente? Que foi, de fato, a transformação de Gregor Samsa, que, de fato, era a personagem ali da obra Metamorfose, né, galera? Ele simplesmente acorda, né? Transformado num inseto. Pessoal, e quando ele acorda, de fato, ali, né? Ele acordou transformado no inseto, quais são as questões que aparecem para ele diante disso aí? Galera, olha só, a gente tem aí essa obra, certo? Que foi publicada lá em 1915, do Franz Kafka, certo? E aí ele, de fato, imagina a seguinte situação. Uma manhã, certo? O Gregor Samsa acorda ali, ele foi transformado num inseto gigante. E isso gerou o quê? Galera, crise de identidade, né? Ele não era mais o Gregor Samsa, de fato ele era um inseto gigante, certo? E a gente tem a questão ele aborda também a questão da alienação social, a opressão do trabalho, conflitos familiares e sentimentos de exclusão. Por quê, galera? Basicamente é o seguinte, o Gregor Samsa, ele era um caixeiro viajante, certo? Ele sustentava a sua família financeiramente, toda a família, certo? E de certa manhã ele acorda transformado num inseto gigante e isso causa transformação, né, gente? Uma transformação em tudo como ele via, em toda a relação dele com a sociedade e com seus próprios familiares, tá bom? E diante disso, né, galera, a gente não sabe a causa da transformação, na obra não é explicado ali, só que a narrativa acompanha as consequências dessa metamorfose, é justamente por isso que a obra tem esse nome, ó, galera, metamorfose. O que acontece, gente? Certo? Então, olha lá, ele deixa de ser reconhecido como ser humano, certo? Ele não é mais pertencente daquela galera ali, perde a sua capacidade de trabalhar, e como ele perde a sua capacidade de trabalho, ele sustentava todo mundo, ele meio que perde o seu valor social, tá, galera? Olha lá, então aí rola a questão de conflitos familiares, não só a questão de conflitos familiares, né? Mas todo mundo começa a enxergar apenas como uma pessoa que sustentava a família. E a partir do momento que ele não consegue mais trabalhar, ele perde, galera, certo? A sua identidade, beleza? Ele perde a sua identidade de fato quem ele era. Quem ele era? Uma pessoa que sustentava os seus familiares, certo? E agora que ele não sustenta mais? E agora que ele não trabalha mais? O que vai acontecer? Né? Então, toda a sua questão de identidade era ligada ao emprego, pessoal. Ele perde também a sua utilidade econômica, certo? Perde também o seu valor social. E isso fala um pouco também sobre a nossa alienação social, porque, afinal de contas, vale lembrar que na nossa sociedade, muitas vezes, nós somos vistos pelo nosso trabalho. E se, de repente, você não trabalha mais? Se de repente você não desempenha mais aquela função social que antes você desempenha, o que fica? O que sobra? Quem é você de fato?
certo? E aí ele é abandonado, certo, galera, emocionalmente, ó. Então fala dessa questão do sentimento de exclusão, ninguém liga mais para ele, certo? Então ele sofre com o isolamento dentro da própria casa, com a questão dos seus familiares, ninguém sequer tenta compreender a sua situação, a comunicação se torna impossível, e aí ele passa a ser tratado como um objeto e antes quem era o provedor começa a ser entendido agora como um peso, certo? Ele é tratado agora como um problema, porque ele não é mais uma pessoa, entende? Então essa obra, galera, ela traz uma série de interpretações, né? Por exemplo, ela traz aí a questão da opressão do trabalho, né? Ela traz aí também a ideia de que o indivíduo, ó, galera, vou colocar aqui, ó, o indivíduo, ó, é o que produz, tá, galera? Se ele produz aquilo, ele é alguma coisa. E a partir do momento que ele não produz mais nada, certo? E também traz uma crítica de que o ser humano, ó, galera, o ser humano, olha lá, é reduzido, ó, galera, o ser humano é reduzido à função econômica. Olha lá, galera. O ser humano, muitas vezes, ele é reduzido à função econômica. Ele não é nada mais, tá? Ele só era alguém que sustentava as pessoas. E hoje? Então, já começa a fazer o quê? Já começa a fazer a gente pensar que o ser humano, para ele ser alguma coisa, ele tem que entregar, ele tem que dar algo para as outras pessoas. Se ele não der, seja uma proteção financeira, um sustento financeiro, um amparo emocional, um amparo econômico, digamos assim, mais uma vez, né? Se ele não for isso, quem é ele? Então, você só vale alguma coisa a partir do momento que você pode dar algo em troca, certo? Então, é essa mensagem que fica, né, gente? Porque ele não sabe mais quem é, como eu falei, ele é um inseto, ele tem uma crise de identidade, né? E isso também representa muitas pessoas, ó, fala também sobre pessoas marginalizadas que para a sociedade não representam nada. Olha lá, ó, pessoas marginalizadas, muitas vezes. Tá bom, galera? Simboliza o que é rejeitado por ser diferente. Então, mostra relações baseadas em dependência e interesse, como a gente já falou, certo? Então, gera todo o fato de ele nascer um inseto também gera toda uma questão de inadequação social. Baixa autoestima, exclusão, culpa, sensação de não pertencimento, certo, galera? Então, olha só, basicamente, a obra Metamorfose, meus queridos, ela fala sobre uma transformação física que simboliza uma transformação emocional. Olha lá, galera. Transformação, ó. Vou colocar aqui, ó. Transformação, olha lá. Física, física e emocional, certo? Simboliza muitas vezes essa relação física e emocional. Tá bom, galera? Então, essa obra Metamorfose, como a gente tem no nosso livro didático, ela traz essa série de questões aí, como alguém pode ser reduzido a nada, digamos assim, né, de uma hora para outra, né, e traz uma série de questionamentos aí sobre a nossa sociedade, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Basicamente, então, volta aqui, galera. Retomando o início da nossa aula, certo? Vale lembrar aí que nós estamos estudando justamente a literatura como discurso social, não é? A literatura como ferramenta que nos traz aí uma nova perspectiva ou várias perspectivas de uma realidade. E a gente vê uma única obra que traz tantos questionamentos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, que apresenta tantas coisas distintas. Então, quando a gente fala da obra Metamorfose, de Franz Kafka, vale lembrar aí, meus queridos, que a gente está falando de uma série de fatores, né? De questionamentos sobre como funciona a nossa sociedade. Beleza? Às vezes a arte, a literatura, ela vai ser um verdadeiro tapa na nossa cara, certo? Que faz a gente questionar muitas coisas, muitas coisas, muitos fatores do nosso dia a dia, tá bom? Voltando ali para nossa slide, meus queridos, como a gente estava lá, olha lá. Então a transformação que a gente falou ali, né, gente, basicamente do Gregor Samsa, beleza? E aí, continuando, a gente tem a arte figurativa e hiperrealismo, né, galera? Como a gente tem também no nosso livro, o que vem a ser a arte figurativa?
busca representar formas reconhecíveis, aproximando-se da aparência real dos objetos com detalhes e semelhanças visuais, né, gente? Então a gente tem o Ron Mook, né, que é um escultor australiano que reproduz esculturas extremamente detalhadas, certo, gente? Em proporções e escalas para provocar reflexões sobre a realidade, né? Como assim? Ele representa, gente, como a proposta é muito grande, certo? Como é muito real, hiperrealista, certo? Ele busca assim mostrar como aquela nova, digamos, aquela nova maneira de se ver daquele tamanho, certo? Pode trazer uma nova perspectiva, muito mais detalhada de um todo. Porque quando você olha digamos assim, para uma escultura, para uma obra muito grande, você não consegue muitas vezes de perto ali olhar para tudo, entender tudo. É necessário que você se aproxime e que você veja pedaço por pedaço para poder entender o todo, certo? E cada um vai ter uma interpretação. E é justamente por isso que essa obra ela fica lá no meio do salão. Por quê? Porque você vai dar voltas, né, nessa obra aí, e cada volta, cada perspectiva, cada lugar, você tem uma maneira diferente de se ver. Beleza, meus queridões? Avançando aí, a gente tem aí a arte conceitual e Joseph Custer, certo? Que traz o que, gente? Essa ideia aí, ela surgiu lá na década de 60, né, galera? E valorizava muito mais a ideia do que o objeto artístico, né? E questionava, né, trazia uma reflexão crítica sobre os conceitos, sobre o que a gente sabe, né, galera? Então, ele trabalhava muito mais a questão da linguagem e significado, certo? Explorando a relação entre objeto, palavra e imagem, como a gente viu lá naquele slide anterior. Tá bom, meus queridos? Então, a gente tem aí a obra Três Cadeiras, né, gente? Lá de 1965, que representa uma cadeira real, depois a gente tem uma fotografia, e depois a gente tem a definição da palavra cadeira retirada de um dicionário, né? Um verbete aí, certo? Cada uma, ó, seja a cadeira real que nós temos aqui, ó, seja a fotografia dessa mesma cadeira, ou seja, o conceito tem perspectivas distintas dentro da sua realidade sobre o que é de fato uma cadeira. Vocês entendem o que eu estou falando, galera? Então, assim, a obra ela queria mostrar diferentes maneiras de retratar a realidade, certo? Isso é uma cadeira, certo? Isso é uma fotografia de uma cadeira e isso de fato é o conceito de uma cadeira, galera. Acreditem, pessoal, nós temos esse tipo de visão para que de fato a gente questione ali o que nós sabemos, como nós interpretamos a nossa realidade. Tá bom, galera? Então, ela serve a literatura ali, ela é muitas vezes influenciada pela sociedade, ela também influencia, ela também apresenta ideologia. Por quê, galera? A literatura somos nós, meus queridos. Ó, a literatura são os nossos registros. Vale lembrar aí que a literatura muitas vezes ela pode ser aqui, ó, considerado um reflexo, olha lá, galera, da sociedade. Ó, beleza? Então, o que a sociedade está pensando, o que a sociedade está passando, o que ela está vivendo, ela está produzindo, certo? E ela, de fato, é influenciada. E ao mesmo tempo que ela é influenciada, porque lá vão aparecer os nossos valores, nossos receios, nossas questões, ela também vai influenciar outro grupo, tá, galera? E ela também vai apresentar uma ideologia. Vocês querem um exemplo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a literatura como discurso social. Tá bom, galera? A gente tem o Graciliano Ramos, Vidas Secas, certo, gente? Que fala o quê? Influenciada pela obra. Então, repara ali, gente. Ó, Vidas Secas reflete a realidade do sertão nordestino do século XX. Retrata a seca, a pobreza e a exclusão. Mostra os problemas enfrentados pelas camadas mais vulneráveis da população brasileira. Beleza, galera? Então, o que a gente tem ali? Ó? Qual é a relação? A obra nasce de um contexto histórico específico e incorpora os conflitos sociais de sua época. Então, ela é influenciada pela sociedade? Total. Por quê? Porque ela representa o que as pessoas estavam de fato vivendo. Depois, quando a gente vem para a literatura O Cortiço, tá, galera? Ela estava ali, ó, só para pegar aqui, influenciada e ela influencia, tá, galera? Então, o que a gente tem ali, ó? Gera debate sobre desigualdade social, urbanização e condições de vida da população pobre. E ela, ao mesmo tempo, contribui para a difusão das ideias naturalistas no Brasil, certo? Quais eram os ideais do naturalismo? Gente, o naturalismo era uma pegada, era uma escola literária que aconteceu ali na época do realismo, também lá por volta de 1880, que estabelecia ali uma explicação mais cientificista de se ver o homem.
o homem como um bicho, muitas vezes, um homem que é capaz de roubar, de matar, de mentir, de fazer uma série de coisas para uma questão de instinto. Por quê? Porque ele é o bicho homem, tá? Então, a obra O Cortiço, da Luiz Azevedo, traz uma série de denúncias aí, né? E também influenciou, trouxe uma série de debates lá na sociedade da época, porque basicamente fala sobre um cara, né, gente? Um comerciante chamado João Romão, né? Que criou um cortiço do lado de sua casa, e um cortiço com estrutura muito precária, tudo muito ruim, em péssimas condições, mas que ainda assim várias pessoas foram morar lá, as lavadeiras, a cartomante, o bêbado, né, gente? Traz uma série aí de denúncias sociais e influencia muito a sociedade para provar que aquela maneira de ver a realidade estava certa, tá? Mas vale lembrar que essa ideia do naturalismo ela ficou para trás dentro dessa questão da ciência, né, gente? Por uma série de questões ali polêmicas, digamos assim. Depois vocês podem estudar mais sobre isso. E depois a gente entra na questão da ideologia, tá, galera? Que é justamente aqui que falava sobre qual era o ideal da obra, da literatura, certo? E aí, para pegar isso, a gente teve a obra Iracema, né, gente, que expressa a ideologia nacionalista lá do romantismo brasileiro. Qual era o ideal do idealismo brasileiro, gente, do romantismo? Gente, era o ufanismo, era a exaltação da pátria, da nossa natureza, do nosso indígena. Ela aquela coisa extremamente exacerbada, exagerada, certo, gente? Que idealizava muitas vezes a formação da nação por meio da união entre o indígena e o europeu, tá bom, galera? E apresenta uma visão específica sobre a construção da realidade nacional, tá, gente? Então ela traz uma série de acontecimentos, crenças e visões de mundo, certo? Mesmo que isso não seja tão explícito, tá bom? Então, para pegar essa parte aí, galera, só para a gente entender, lembra aí da nossa aula de intertextualidade que nós estudamos aí na aula anterior, que é intertexto é quando a gente consegue pegar o que a gente entendeu, o que a gente sabe, né, o nosso conhecimento de mundo, relacionar as obras e a partir disso entender a mensagem. Então, olha ali, nós temos o contexto histórico, nós temos a intertextualidade e temos o diálogo entre as obras. Tá bom, galera? Então, entender o contexto de produção e os diálogos entre as obras enriquece a interpretação literária, certo? Né? Logo, a literatura funciona como uma grande rede de diálogos entre os autores, as épocas e os textos. Tá bom? A gente precisa ter conhecimento de mundo para entender bem o que o autor queria trazer como proposta. Só para fechar então a nossa aula de hoje, galera, desse nosso capítulo, a gente tem aí fazendo uma revisão geral. A gente falou aí, começou o nosso slide falando sobre representação e ficção, certo? Depois a gente falou da metáfora dos monstros, beleza? Depois a gente falou do discurso social e ideologia, e depois da intertextualidade e distopia, galera. Distopia a gente fala é uma coisa que infelizmente não deu certo, né? Beleza, meus queridos? Fechando essa nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido aí, beleza? Essa aula vai ficar aqui gravada, ela é a terceira aula aí do livro de teoria literária aí do primeiro ano, certo? Fico por aqui, muito obrigado por tudo, meus queridos. Lembrando aí também, essa aula ela foi baseada no nosso livro didático, tá certo, galera? Obrigado pela atenção e até mais. A gente se vê no próximo vídeo.